Primeira fala de hoje, que não é uma mesa, é Maringoni sozinho. Pode subir que não morde não, Maringoni. É uma exposição, preste atenção, gente. As grandes corporações de comunicação das Américas. É um troço enriquecedor para todos nós. Gente, não tem pergunta. Quando terminou, pá, começa a mesa com Nildo Rick e companhia, tá bom? Se o Maringoni falar bobagem, alguém quiser esganar ele, esgane lá fora. Ou convide para o seu estado para ter tempo de esganar com calma, tá bom, gente? O livro do Maringoni, A Revolução Venezuelana, é maravilhoso. Eu li, passei para um monte de gente já. Só não está mais enjoado de me ver do que quem está enjoado de ver o Vitor, porque o Vitor sempre me convida. E eu falo, pô, Vitor, não dá, todo ano, eu não sou nada. Mas esse ano ele caprichou, quer dizer, ele me coloca como primeiro para falar numa sexta pela manhã e sozinho. Ele está na mesa aqui, mas ele não vai me ajudar em nada, porque eu conheço a peça. E eu tenho essa responsabilidade grande de abrir esse dia de hoje, mas especialmente falar sem debate. Eu queria ter debate, mas a agenda está bastante apertada, bastante suculenta. E é melhor ouvir o Nildo depois e ouvir o Samuel do que a gente ficar debatendo essas notas aqui que eu vou dizer, do que eu vou falar. Da relação estreita que existe entre o Estado e os grandes monopólios e as grandes oligarquias de comunicação. A gente sabe disso. Mas o que eu fiquei impressionado quando estudei é como a história é muito semelhante em cada país, como elas se formaram, começaram a se formar essas empresas no final do século XIX, como elas seguiram os ciclos de desenvolvimento da América Latina ao longo de todo o século XX, e como agora elas vivem também, guardadas as especificidades locais, guardadas as características de cada país, histórias muito semelhantes, que são histórias de como os favores, os grupos que eram grupos oligárquicos, que vinham daquela economia primária exportadora, da época da exportação do café no Brasil, da época da exportação da carne na Argentina, da época da exportação da prata no México, do estanho na Bolívia, eles criaram um braço de comunicação quando essas sociedades começaram a se desenvolver, quando começou a haver um índice maior de alfabetização das populações, isso no final do século XIX, como esses grupos migraram, em parte, para formar empresas de rádio nos anos 20, todos os países quase, o rádio veio nos anos 20, e como nos anos 50 eles foram para a televisão. E nesse meio tempo, como é que essas empresas, que eram empresas que tinham um jornal ou tinham uma revista, passaram a ter jornal, revista, a emissora de rádio, a emissora de televisão, e a partir dos anos 90, o provedor de internet. E nos anos 90 acontece uma transformação brutal, que é isso que eu vou tentar falar. A gente teve, eu não vou ficar contando muito a história pregressa, mas vou contar um pouquinho dela só para a gente se situar no presente. Eu não vou pegar a história. Quando, no final do século XIX, o grande investimento que a imprensa fez nos nossos países foi passar de uma etapa artesanal. No século XIX, você, para fazer um jornal, você reunia 10 pessoas que queriam conquistar um ministério, que queriam conquistar um governo de alguma determinada província, fazia uma vaquinha, fazia uma sociedade de cotas, fazia um jornal, tirava 500 exemplares, 800 exemplares, 1000 exemplares, vendia aqui nas ruas do Rio de Janeiro, vendia nas ruas de Recife, ou de São Paulo, ou de Salvador, e a imprensa se desenvolvia até o sujeito conseguir aquele objetivo. Tinha alguns jornais que duravam mais, mas a grande parte da imprensa tinha propósitos muito específicos, muito determinados. Conquistado aquele objetivo, o jornal, às vezes, desaparecia. Se esse objetivo que era conquistado era um objetivo de mais longo prazo, quer dizer, não era só conquistar um ministério, mas era disputar o poder de Estado, o jornal durava. No final do século XIX, a grande inovação técnica, a internet da época era a máquina rotativa. Então, passou a ser feito um grande investimento, empréstimos de fundos públicos, para que se constituísse, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil. E isso fez com que a imprensa deixasse essa etapa artesanal e passasse a ser indústria.
Quando ela passa a ser indústria, ela passa a ser grande negócio. Quando ela passa a ser grande negócio, ela tem que se fundir com o Estado. Agora, eu não vou ficar detalhando cada empresa, eu quero pegar um pouco do seguinte: como é que se organizou, como é que se organizaram nos nossos países as legislações, como é que o Estado se organizou para que essa imprensa crescesse? Não só fornecendo dinheiro, fornecendo subsídio, fornecendo favorecimento para a importação de máquina, de equipamento, mas como é que ela se tornou viável? Quando o rádio surgiu, na maior parte dos países surgiu com investimento público, com grupos que estavam junto do Estado. As emissoras começaram a se disseminar, e aqui no Brasil você vivia, nos anos 20, o fim da República Velha. Quando vem a Revolução de 30, a Revolução de 30 foi o grande investimento na área de economia, aí o Nildo pode falar melhor do que eu, mas a Revolução de 30 procurou começar um processo industrializante mais complexo no Brasil. Existia uma indústria muito incipiente antes da Revolução de 30, começar um investimento para uma indústria de bens de consumo duráveis, de bens de consumo mais complexo do que fabricar panela, fabricar facão e fabricar botina, e fabricar copo, e você passar a fabricar, mais adiante, nos anos 40, aparelhos de rádio, você fazer batedeira elétrica, liquidificador, nos anos 50, automóveis, e mais adiante, aviões, esses bens de consumo duráveis. E, para isso, houve a necessidade, o governo Getúlio estabeleceu uma série de mecanismos de proteção e defesa para a empresa nacional. Isso é a burguesia fazendo, isso era a burguesia que fazia. É o período que se convencionou chamar de nacional desenvolvimentista, em que tinha muito peso você investir para a formação de grupos nacionais, em que o Estado passou a ter, como nunca até então, um peso determinante na economia, no investimento, no planejamento e em criar essas barreiras protecionistas para a empresa nacional. O Getúlio Vargas tem uma lei que ele faz, que é muito importante, que é o Código de Águas. O Código de Águas é de 1934. O Código de Águas estabelece, primeiro, que as águas subterrâneas, e depois disso, as riquezas subterrâneas são públicas. E, em 1934, pouca gente fala, é a primeira legislação que regula o espaço radioelétrico. O rádio surgiu em 1920, em 1934, ele faz uma lei que protege as riquezas, não do subsolo, mas do sobressolo, do espaço radioelétrico, do ar, de onde transitavam as ondas de rádio. O que essa lei traz de importante? Ela traz 3 características que se reproduzem na América Latina, que na América Latina toda isso acontece, e que duram até os anos 90, até o início dos anos 2000 aqui no Brasil, e que duram 70, 80 anos nos países da América Latina. O primeiro é o seguinte: o espaço radioelétrico, por onde eu transmito as ondas de rádio, esse espaço é público. Se esse espaço é público, quem organiza esse espaço, quem define as suas regras, o seu critério de funcionamento é o Estado. Então, primeiro, o espaço radioelétrico é público. Como é que eu monto uma emissora de rádio? A gente sabe disso hoje, mas na época foi um avanço tremendo. As emissoras de rádio, se eu quiser comprar um equipamento, o equipamento é meu. Mas a possibilidade de usar essa via aérea, usar o ar para transmitir as ondas da minha emissora, isso é regulado através de concessão pública. E o terceiro grande matriz dessa lei foi a seguinte: toda e qualquer empresa de comunicação, não só radioelétrica, mas inclusive impresso, tem que ser de propriedade 100% nacional, tem que ser de propriedade 100% brasileira. Isso foi reafirmado na Constituição de 1937, uma Constituição da ditadura que instituiu o Estado Novo. Ela foi reafirmada na Constituição de 1946, quando da redemocratização. Foi reafirmado uma 4ª vez na Constituição da ditadura militar, em 67, na Constituição de 88. Essa era a característica pétrea, férrea, dos nossos meios de comunicação e por onde cresceram todas as nossas grandes empresas. Claro que havia investimento externo vindo, claro que havia brechas na lei. O Código Brasileiro de Telecomunicações é baseado também nessas 3 ideias força. O espaço radioelétrico é público, o funcionamento das empresas privadas dará sob concessão pública e as empresas são 100% nacionais. É com base nessa legislação de que as propriedades são 100% nacionais que se constituíram todas as grandes empresas da América Latina. O grupo do Chateaubriand,
os Diários Associados, o Grupo Globo, do Roberto Marinho, que começa em 1925, quando ele funda o jornal O Globo, aqui no Rio de Janeiro. Quando o Chateaubriand compra o jornal, em 1924, embora a legislação não exista, mas os grupos crescem nos anos 30, eles estavam protegidos da entrada de capital estrangeiro. Existia uma reserva de mercado aqui para que essas empresas crescessem. Existia não só a reserva de mercado, mas subsídio para a importação de papel, subsídio para a importação de equipamento. Então, as empresas crescem à sombra do Estado. E as oligarquias midiáticas começam a se formar, assim como se formaram as oligarquias do café, as oligarquias da cana no Nordeste, as oligarquias do charque, da carne no Rio Grande do Sul, do trigo. Então, as oligarquias midiáticas se formam num processo econômico que se formam outras oligarquias. E a proteção à empresa nacional se dava também em outros ramos de atividade. Essa característica, ela perdura, ela perpassa todo o período do Estado Novo, perpassa a redemocratização, passa pelo golpe de 64, ela não muda. É uma característica da economia brasileira, a economia da informação, que não muda. E isso só vai mudar nos anos 90, nos anos 2000. É impressionante porque as ditaduras militares do nosso... Por exemplo, no Chile, na época da ditadura do Pinochet, a ditadura draconiana, entreguista, privatizante e tal, não mexeu nessa característica dos meios de comunicação e até acentuou a presença do Estado como uma forma de você controlar a opinião pública. No Chile, até os anos 90, era proibido existir emissora de televisão privada. As emissoras eram todas do Estado. Aliás, a televisão surgiu em toda a América Latina pelas mãos do Estado. No Chile, nos anos 50, quando ela surgiu em 54, só as universidades podiam ter emissoras de televisão. Empresário privado não podia. Na Argentina, o Perón, no segundo governo Perón, quando começa a televisão, ela tem um grande peso do Estado. Na Venezuela, na Colômbia, no México, ela não surge formalmente pelo Estado, mas ela surge pela mão do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, que governou o México durante 70 e tantos anos seguido. Então, ela é um braço do Estado via PRI, quer dizer, são empresários ligados ao Estado que fazem isso. O único país de porte da América Latina em que a televisão surge em mãos privadas, como propriedade privada, é o Brasil. É uma exceção. É o Chateaubriand que inaugura a TV Tupi em 1950. Então, o Brasil tem essa anomalia em relação aos outros, mas mantém a característica, é propriedade 100% nacional. O que vem mudar nos anos 90 é o seguinte, quando chega o neoliberalismo, os governos que vêm, como o governo Fernando Henrique Cardoso, como o governo Menem, como o governo Patrício Alvim no Chile, eles investem contra o autoritarismo do Estado e eles dizem o seguinte, é preciso quebrar os pilares da ditadura. E os pilares da ditadura, isso o Fernando Henrique foi mestre nisso, o Fernando Henrique chamava o Estado, a ditadura, a característica principal para ele é o seguinte, é o Estado autoritário. Não é um regime da burguesia, dos militares, em conluio com a embaixada americana, com isso. Não, não. É o Estado que é autoritário. Se esse Estado é autoritário, esse Estado é que institui a censura, esse Estado é que faz as prisões, e esse Estado controla a opinião pública via a manutenção de um forte aparato estatal no setor de comunicações. E aqui no Brasil, o forte aparato estatal, se não era explicitamente via as empresas emissoras de televisão, era pela constituição da Embratel. A Globo só cresceu nos anos 70. A Globo, a Globo, vocês sabem, todo mundo sabe, ela surgiu em 65, a emissora, né? Ela recebeu um grande... surge no começo dos anos 60, mas até 65 ela recebe um grande aporte de capital do grupo Time Warner norte-americano. É aí que ela ganha musculatura, ganha peso, compra equipamento e consegue derrubar a concorrência que era a Tupi, que era dos Diários Associados. E aí ela recebe um grande impulso da ditadura, que é a instalação da rede de micro-ondas da Embratel. O Estado brasileiro instala o que existia de mais moderno de equipamento de transmissão de dados, de informação e de emissões de ondas de rádio e televisão através do sinal da Embratel, das antenas da Embratel, da rede de antenas espalhada pelo país, e do aluguel, e depois da compra de um satélite estacionário em cima do Brasil, o Intelsat, primeiro em 1969, e depois tem o Intelsat 2 e tal. Esse
satélite consegue fazer com que as emissões de televisão e de telefonia e de transmissão do que existia na tecnologia da época alcancem todo o território nacional. Então, a Globo começa como uma emissora do Rio, tem uma retransmissora em São Paulo, nos anos 60, e em 1980, ela atinge quase 100% do território nacional. Ela passa a atingir lugares onde não existia delegacia de polícia, não existia escola, não existia Estado, não existia serviço, não existia posto de saúde, não existia nada. Mas ela cresce, isso a gente sabe, mas ela cresce pela mão do Estado. Então, essas empresas vêm falar em privatização, vêm falar em superioridade do mercado. Isso não funciona assim, isso não funcionou assim. Elas cresceram nas mãos do Estado, todas elas. Mas isso tudo é sabido. O que muda nos anos 90, com a privatização, é que surge uma coisa inesperada, que talvez nem quem estivesse fazendo as privatizações soubesse ou imaginasse o que iria acontecer depois. Que é o seguinte, você tem as empresas com base nacional funcionando. Elas são protegidas contra a entrada. Por que a NBC nunca entrou aqui? Por que as grandes empresas norte-americanas nunca conseguiram entrar aqui até os anos 80? Porque tinha proteção, essa rede de proteção. Eles recebiam capital externo, eles recebiam por baixo do pano, mas os proprietários eram nacionais. O que muda é que acontece uma internacionalização dos meios de comunicação, das empresas de comunicação agora. O interessante é a gente ver como é que isso acontece, quer dizer, qual foi o mecanismo que possibilitou isso acontecer e como é que a gente vai poder regular e regulamentar, que é isso que está em pauta na Argentina, agora no começo do mês que vem, é como é que você vai regulamentar essa nova situação. O Código Brasileiro de Telecomunicações, de 62, como eu já falei, ele reafirma esses 3 pilares: espaço público, o ar é espaço público, tudo funciona as emissoras funcionam por concessão pública e as empresas são nacionais. Quando chega os anos 90, as empresas de telefonia são vendidas, elas não faziam parte, na classificação do que é telecomunicações, do que era a classificação de empresa de telecomunicações, elas não faziam parte daquilo que se convenciona chamar do mercado de informação, de imprensa. Elas não transmitiam programas jornalísticos, elas não editavam jornal, elas não tinham programa de rádio, elas tinham transmissão de voz. Era isso a telefonia até os anos 90, no máximo você tinha o fax. Então, quando o governo Fernando Henrique, quando o governo Menem, quando o governo Fujimori, quando o governo Patrício Alvim, quando Pinochet no Chile, vendem as empresas de telefonia, eles estão vendendo transmissão de voz. E a imprensa faz coro com isso. Algumas empresas, como o Estado de São Paulo, o Grupo Estado de São Paulo, se associa a um grupo argentino para adquirir uma parcela da telefonia móvel em São Paulo. Eu não lembro agora, me foge o nome da empresa que depois virou a Oi, hoje. O Estadão vendeu, o Estadão quebrou, inclusive, se endividou externamente para constituir esse grupo que comprou uma parcela da telefonia móvel em São Paulo. Quando isso acontece, você tem a transmissão de voz, você tem a telefonia celular. Não tinha acontecido, ainda era um esboço no horizonte, a convergência de mídias. E a convergência, não só a convergência de mídias, mas a convergência digital. Que é aquela história que o ministro Franklin Martins falou, sintetizou de uma maneira muito interessante, numa palestra que ele fez em Brasília, quando fez aquele seminário, no final de 2010, sobre a regulação das comunicações no Brasil, um seminário para criar um projeto. Ele pegou o celular dele, o smartphone. Smartphone, vocês sabem, quer dizer telefone esperto. Eu vou pegar o meu, que é um bobofone, que é um telefone de geração lá atrás. Ele falava, olha, até o Código de 62... Na época do Código de 62, a televisão era branco e preto. Isso ele falou. A televisão era branco e preto. A gente tinha o rádio atingindo grandes distâncias. E a gente tinha os jornais. E a gente ia ao cinema e a gente comprava um LP, aquele LP de 78 rotações, LP duro e tal. E só. Isso eram as comunicações no Brasil. Tinha o telefone. Hoje, ele falou, eu tenho aqui nesse aparelho, ele no dele, né? Eu não no meu. A gente tem a telefonia, eu tenho transmissão de dados via internet, eu posso ter cinema, eu tenho televisão, eu tenho rádio, eu leio jornal, eu acesso música, enfim.
eu acesso meios que cada um ele é regulado por uma legislação específica. O mercado fonográfico, o mercado de som, é regulado por uma lei. O mercado de jornais é regulado lá pela lei de imprensa, pela direito de resposta, aquela coisa que existia, que o Aires Brito acabou, era uma outra legislação. A legislação de rádio e televisão era o Código Brasileiro de Telecomunicações. E a legislação de telefonia era outra ainda. Então, são 4 ou 5 características que estão num só aparelho. E isso é a convergência de mídias possibilitada pelo avanço da tecnologia digital. Quando esse avanço ocorre, quando isso se sintetiza, você cria um embananamento geral na legislação e você cria possibilidades que as empresas nunca pensaram que pudessem ter. Que é o seguinte: qual é a marca dos anos 90 nas telecomunicações? A marca é a seguinte: a marca é a entrada de gigantescas empresas transnacionais no mercado doméstico dos países da periferia. É a entrada de empresas de porte global, como é a Telefônica Espanhola, como é a Telefônica Itália Móvel, que é daqui do Vitor Janotti, do pessoal do Vitor. É a entrada das grandes, da Telmex, do Carlos Slim, é a entrada dos grandes grupos nos mercados domésticos que eram protegidos. Isso, elas entram e os governos acham bom. Vem aqui, vamos privatizar a Telesp, vamos privatizar a Telebrás, e vão vir grupos estrangeiros com capital, com tecnologia, possibilitar que a gente avance, a gente acabe com esses telefones mudos que a gente tem, como era a reclamação constante aqui no Rio de Janeiro, na Telerge. Você tirava o telefone do gancho, demorava 30, 40 segundos ou 1 minuto para você ter o sinal. Quer dizer, vai chegar a tecnologia. E a tecnologia chegou, mas chegou o capital externo. E o capital externo chega numa fase da economia brasileira, que é no final dos anos 90, esses grandes grupos espanhóis, impulsionados pelo Estado espanhol. Não pensem vocês que a Telefônica é uma empresa que está no mercado disputando a concorrência. O Estado espanhol, a partir do governo Felipe González, nos anos 80, começo dos anos 90, do governo socialista do Felipe González, eles fazem um projeto ousado que eles tinham estudado nas empresas sul-coreanas, que é a formação de grandes grupos privados, nacionais espanhóis ou nacionais coreanos. Na Coreia eram os chaebols, eram grandes empresas na Coreia, automobilísticas, especialmente, e na Espanha eram as empresas de comunicação e as empresas do capital bancário. O Estado vai dar um impulso extraordinário para que essas empresas se internacionalizem, para que elas se internacionalizem e repatriem lucros para a Espanha e alavanquem a economia espanhola. É isso que o BNDES está tentando fazer no Brasil hoje, constituir multinacionais brasileiras, com a Odebrecht, com a Petrobras, com a Embraer, com o Grupo Friboi, enfim. Então, essas empresas vieram impulsionadas pelo Estado. É o Estado espanhol que estava entrando na América Latina, não é uma empresa privada. Ela é privada formalmente. Elas entram aqui no continente, na transmissão de voz, e a convergência de mídias coloca o seguinte: por que essas empresas que agora têm a possibilidade de transmitir todo tipo de conteúdo não vão produzir conteúdo de televisão, não vão entrar na TV digital, não vão entrar na área de comunicação muito além da voz? Eu imagino, talvez eu esteja sendo ingênuo, que os legisladores, que o Sérgio Mota, pode ser que eu seja ingênuo, mas essa gente que não tinha ideia do monstro que estava vindo aí. Monstro para eles. E eu falo porque eles não tinham ideia, porque isso se voltou contra eles. O que acontece no final dos anos 90, começo dos anos 2000? Aqui no Brasil, na Argentina, no México, o projeto neoliberal quebra. Todo mundo se lembra aqui o que acontece na virada do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique. Você tem uma gigantesca fuga de capital, uma crise cambial, quer dizer, o real se desvaloriza e o dólar sobe. Vocês se lembram? Janeiro de 99, o real estava a 1,20 numa semana, ele pula 2, 3 semanas depois, está 3,20. Ele dá um salto, depois ele estaciona em 2,70, 2,40, mas o valor do real cai à metade e o dólar dobra. Isso para nós, Zé Manés, que compramos aqui o nosso bobofone, que compramos nossas canetinhas, que bebia no máximo um vinho Conchitoro. Pô, o Conchitoro ficou mais caro, hein? Porque o dólar, tal, não sei o quê, eu queria comprar um carro aí da Hyundai, não dá, porque agora é importado, não dá. Bom, para nós era isso. Para as grandes empresas, elas estavam se endividando no exterior ao longo de todos os anos 90, com o incentivo do governo, porque elas escapavam da taxa de juros selvagem que você tinha aqui no Brasil. Você se lembra que no governo Fernando Henrique
A taxa de juros chegou a 45, né, Nildo? 49,9%. 50% quase, a taxa de juros chegou. Isso para nós que vamos contrair empréstimo em banco, nós bobos, ou nós que não temos porte para conseguir empréstimo no exterior, a gente se submetia aos juros do Itaú, do Bradesco, dos bancos brasileiros. As grandes empresas, inclusive os bancos, foram se endividar com bancos japoneses, bancos alemães, bancos americanos, com taxas de juros, se endividaram em dólar, com taxa de juros de 0,5%, de 0,25%, que era a taxa de bancos japoneses, por exemplo. Só que eles também não esperavam, confiaram no Gustavo Franco, que era o presidente do Banco Central brasileiro, que aferrou, que vinha com a história da âncora cambial, em que o real teria que ter um valor fixo de $1 para R$1, ou R$1,20 para $1, mais ou menos o que foi feito na Argentina. Quando o real quebra, as empresas endividadas têm a sua dívida assim duplicada. A dívida da Globo era... A Globo chegou no ano 2000 com uma dívida de 2 bilhões e 600 milhões de dólares, levando-se em conta que o dólar também se desvalorizou alguma coisa como 4 bilhões de dólares hoje, 3.500, 4 bilhões de dólares. Isso era o total de... A Globo tinha quase 70% das dívidas do setor de comunicação no Brasil. A dívida total das empresas de comunicação era 3 bilhões e 200 milhões de dólares no ano 2000. A Globo tinha esses 2,6, a Abril tinha 700 milhões e as outras tinham menos. Mas a Globo e a Abril chegaram quebradas ao novo século. Quebradas, empresas inviáveis. E aí elas correm atrás do governo para dar uma mão. O governo Fernando Henrique. E o governo Fernando Henrique dá 2 mãos, ou 3 mãos. O governo Fernando Henrique, primeiro, aceita um projeto do Aloysio Nunes Ferreira, quando ele era ainda chefe da Casa Civil do governo Fernando Henrique, em 2002, no apagar das luzes do governo Fernando Henrique, eles concordam em mudar essa cláusula pétrea de que as empresas de comunicação tinham que ser 100% nacional. Eles abrem o artigo da Constituição, acho que é o 222 ou 223, eles mudam esse artigo através da lei. Vou lembrar a lei, eu gosto de citar a lei para parecer que você sabe tudo, não necessito o número da lei. Mas eles mudam a lei e admitem que 30% do capital pode ser de empresa, pode ser capital externo. E isso conta com a bancada do PT, fecha a questão e apoia isso. Em 2002, a Globo continuava quebrada, porque não entrava investimento, o país estava quebrado, não entrava. A Abril conseguiu negociar com um grupo sul-africano, com um grupo americano, um aporte de 14% do seu capital para conseguir se reerguer. Há linhas de crédito, a segunda mão que dão, do BNDES, para que a Globo não quebre. E há uma terceira que o governo aumenta a destinação de publicidade oficial para as empresas para segurá-las. Em 2002, em junho de 2002, o Zé Dirceu dá uma entrevista ao Pasquim 21 do Ziraldo, em que ele fala uma frase inesquecível. Salvar a Globo é uma questão de segurança nacional. Mal saberia ele, procure na internet, vem lá, põe salvar a Globo na questão de... Mal sabia ele como o mundo ia dar voltas, o que ia acontecer alguns anos depois, 10, 12 anos depois. Mas as empresas chegam quebradas e o governo Fernando Henrique dá essa mão e o governo Lula ajuda a que as empresas não quebrem. E aí elas conseguem se reerguer. Mas aí a reviravolta que vem vindo das empresas de telecomunicação, da Telefônica, fazem uma pressão danada para que elas sejam reconhecidas como empresas que possam entrar no mercado de televisão. E aí é o seguinte, a Globo, até o começo dos anos 2000, era a 5ª maior emissora de televisão do mundo. A Telefônica tem um capital aproximadamente 15 vezes maior do que o da Globo, porque ela está no plano global, isso até antes da Espanha entrar em crise. A Telefônica entrar no mercado televisivo no Brasil representaria, assim, se não o fim da Globo, é difícil falar em fim da Globo, mas quer dizer, uma trombada de uma Jamanta num Celta. Ia ser assim e as emissoras de televisão fazem uma carga pesadíssima para que o governo não admita que, além de 30% do capital externo, você possa ter como entrada de capital aqui no Brasil. Uma vez eu já li aqui, eu li em todo lugar, um editorial da Folha de São Paulo, em que eles clamam contra essa entrada
Deixa eu só achar ela aqui, eu marquei, acabei desmarcando. Está aqui. O editorial de 15 de novembro de 2009. Quem teve aqui no curso de 2009 eu li, mas vale a pena ler, porque a Folha de São Paulo vocaliza a preocupação dessas empresas. Eles falam o seguinte, o artigo chama-se Direito à Informação. 15 de novembro, faz exatamente 3 anos. O subtítulo é Práticas desleais na internet colocam em risco as bases que permitem o exercício do jornalismo independente no país. Peço paciência para vocês, não é longo, mas... Apesar da revolução tecnológica e do advento de plataformas cooperativas, a produção de conteúdo informativo de interesse público continua majoritariamente a cargo de organizações empresariais especializadas. Quando um país como o Brasil admite um oligopólio irrestrito na banda larga, a Telefônica, ele não fala o nome, e a Folha é dona do UOL, que é o maior provedor de internet do Brasil e está em alguns países da América Latina. A via para a qual converge a transmissão, a banda larga, a via para a qual converge a transmissão de múltiplos conteúdos, como os de TV, revistas e jornais, alimenta um leviatã, um monstro, capaz de bloquear ou dificultar a passagem de dados e atores que não lhe sejam convenientes. A tendência a discriminar concorrentes se acentua no caso brasileiro, pois os mandarins da banda larga são eles próprios produtores de algum conteúdo jornalístico. Quando autoridades se eximem de aplicar a portais de notícias o limite constitucional de 30% de participação do capital estrangeiro, eles estão falando do terra, abonam um grave desequilíbrio nas regras de competição. Veículos nacionais que respeitam a lei, têm de concorrer com conglomerados estrangeiros. Realmente, nossa pátria está sendo conspurcada. Nós temos que concorrer, que acessam fontes colossais e baratas de capital. Tal permissividade ameaça o espírito da norma comum nas grandes democracias do planeta de proteger a cultura nacional. Olha que engraçado, a Folha, o Estadão, a Veja fizeram uma campanha louca para privatizar a Vale, para privatizar a telefonia, para privatizar o Banespa, para privatizar até a Petrobras, e agora, ali em 2000, partem para a intransigente defesa da indústria nacional, das nossas cores, do nosso ouro, das nossas matas. Vamos adiante. Contra esse triplo assédio, produtores de conteúdo jornalístico e de entretenimento no Brasil começam a protestar. Exigem a aplicação na internet das leis que protegem o direito autoral, propriedade local, para entrar no mercado brasileiro de comunicação. Se a Telefônica, se o governo falar, Telefônica, você não pode transmitir dados, tá bom, eu faço uma TV digital sediada, na Espanha não, que a Espanha está quebrada, mas sediada em Gibraltar, sediada nas Aleutas, sediada em qualquer paraíso comunicacional do mundo, como o Brasil tem paraíso fiscal e paraíso comunicacional, que ele transmita televisão, que ele faça um jornal, que ele transmita música, que ele faça filme e dispute o mercado brasileiro. Então, esse é o grande nó, e aí eu vou caminhando para o final, é essa fluidez do processo produtivo da comunicação, que você não precisa estar mais dentro do país. Isso é que as grandes empresas usam e abusam. E a nossa companheira Cristina Kirchner está dando um passo extremo, e está pagando caríssimo por isso, por colocar em vigor a lei de médios, que vai entrar em prática, entrar em vigor agora dia 7 de dezembro, porque ela consegue legislar sobre um pedaço que é muito importante, é muita coisa, que é quebrar os monopólios. Nenhuma empresa comunicacional pode ter mais de 30%, não do capital, mas 30% do mercado local. Vocês sabem que o Grupo Clarim, o acionista majoritário não é a família Magneto, não é a família que inaugurou o grupo em 1947. O acionista majoritário é o Goldman Sachs. Então, é uma empresa estrangeira na Argentina e faz a defesa da liberdade de expressão. Ela está legislando sobre um pedaço do efeito dessa avalanche global. Então, essa ofensiva nossa, essa campanha pela democratização das comunicações, ela tem que ser local, a gente tem que tentar impulsionar, fazer pressão e tal, porque senão a gente não vai conseguir coibir o poder dos meios aqui no Brasil, mas ela vai ter que ser cada vez mais uma luta internacional, que é aquilo que o presidente Chaves chamou os países para fazer a Telesur.
Eu não sei se ele tinha ideia, mas ele está chamando o seguinte: essa luta é global, essa luta não é nossa. A gente não tem que se sentir diminuído pelo gigantismo das empresas, porque o gigantismo deles também tem suas debilidades. A Telefônica e a TIM não investem mais no Brasil há anos. Por que o serviço da TIM faz com que qualquer um queira cortar os pulsos na hora que tenta fazer uma ligação? Por quê? Não é porque a TIM no Brasil, é porque eles deixaram de investir aqui, estão repatriando lucros como nunca e não estão investindo mais aqui. Eles querem que o BNDES ponha dinheiro aqui a fundo perdido para que você consiga fazer ligação. Essa, por isso que a capa da revista do IPEA, a pauta que a gente fez, é cadê o capital privado? Cadê o investimento privado? O investimento privado não vem. Eles querem repatriar lucros. Vejam os indicadores de repatriação de lucro do Santander, da TIM, em especial as empresas espanholas e italianas que estão aqui. Nunca repatriaram tanto. Por que o Bradesco quer comprar o Santander? Porque o Santander está com sérias dificuldades, descobertas, eu não sei quanto, porque isso não é público, na Espanha, e quer se livrar dos ativos, apesar da filial deles aqui no Brasil ser a mais lucrativa do mundo. Mas eles estão quebrando na Espanha, assim como a TIM na Itália, assim como a Telefônica. Então, assim, ao mesmo tempo que eles são um capital global gigantesco, 15 vezes maior que a Globo, eles também estão no mercado financeiro, eles estão vivendo a crise internacional, e talvez surja, nesses próximos anos, nesse médio prazo, a grande oportunidade para você fazer uma disputa global com essas grandes empresas. A primeira foi em 2000, 2002, 2003, quando a Globo e a Abril estavam quebradas. O governo Lula optou, aí não tem disputa, optou, escolheu salvar a Globo e salvar a Abril. Foi escolha. Ingratos fizeram o que estão fazendo agora com a cúpula do PT, estão exagerando, evidentemente, fazendo uma... mas ingratos, né? Ingratos. Pô, a gente confiou em vocês e vocês agora voltam contra a gente. Era a oportunidade de democratizar a comunicação. E, assim, deixa quebrar uma delas para eles sentirem o que é o mercado. Deixa quebrar a Abril. Isso seria um abalo do sistema comunicacional monopolizado no Brasil, muito positivo para a democratização. Hoje, talvez, esteja surgindo com esses gigantes globais. Agora, o problema é que você tem aqui, como aconteceu na lei... Terminando, Vitor, tenho 2 minutos ainda aqui, para dar 45 minutos. Eu sei que eu estou esgotando a paciência de vocês, mas... É uma grande oportunidade de você abrir uma frente de batalha internacional contra o grande capital midiático. Está se abrindo agora. Está se abrindo porque os jornais estão quebrando. O Jornal da Tarde em São Paulo, que é um jornal tradicional, com 45 anos, demitiu 100 e tantos jornalistas. Eu dou aula de jornalismo, eu vejo os meus alunos querendo fugir da profissão, porque o mercado em redação está se estreitando. O mercado está crescendo nas grandes corporações, na área de comunicação da Petrobras, na área de comunicação da Oi, na área de comunicação das grandes empresas, mas não nas redações. A Rede Record, há 3 semanas, demitiu 40 profissionais. Então, você tem uma crise no setor de comunicação, não só impresso. A editora Abril, ela está se transformando, e vocês têm acompanhado isso, de uma empresa de comunicação para uma gigante do setor de educação privada. Eles compraram a editora Ática, porque é uma editora que vende livro didático para o governo federal. Eles compraram agora, há menos de um mês, o Grupo Anglo, um tradicional grupo, quem não é de São Paulo, um tradicional grupo de ensino de 1º, 2º grau de cursinho em São Paulo. Então, eles estão saindo da área de comunicação. Essa é a hora em que as empresas estão começando a ratear esses grandes conglomerados, não só aqui, mas no exterior também. Então, é a hora dessa ofensiva nossa ser maior, e não você falar, não, mas a correlação de forças, mas a correlação de forças sempre é a grande desculpa para você não fazer nada. Não posso porque, como se a correlação de forças não dependesse de mim não, mas de uma opinião pública, de um movimento social poderoso. Para terminar, a gente assiste hoje, não só a Abril se modificando, mas quando você fala da mudança no Jornal da Tarde, é preciso ver o seguinte: o capital financeiro entrou nos meios de comunicação até por conta do endividamento que eles tiveram nessa última década. O jornal Estado de São Paulo, vocês sabem, não é da família Mesquita. A família Mesquita tem um assento no conselho editorial. O jornal é de um consórcio de 4 bancos, que renegociou a dívida do Estadão, aquela dívida de quase 600 milhões de dólares, que o maior credor é o Banco Itaú,
O segundo era o Unibanco foi incorporado pelo Itaú, eles passaram a ser. O Bradesco tem um pouco, eu não me lembro qual é o quarto banco, que eles controlam o Estadão, quem indica o diretor, quem dá a linha editorial é o Itaú. Quer dizer, o Itaú são o Ricardo Gandur, que é o diretor de conteúdo do Estadão, é um homem do Itaú, de confiança estrita da família Setúbal. Então, você tem uma mudança por dentro das empresas, elas deixam de ser empresas familiares. Você tem uma mudança no mercado, que a internacionalização cria essa deslocalização do processo produtivo, que essas empresas nacionais, ex-familiares, Estadão, Globo, SBT, não conseguem acompanhar. E essas empresas multinacionais podem ter as suas redações, sua produção de conteúdo em qualquer parte do mundo. O Brasil estancou isso. Não é mal, foi uma aliança com a Globo, mas estancou a entrada da Telefônica nesse mercado por enquanto. A situação é que as grandes monopólios estão começando a ratear. A gente não sabe quanto, mas a Telefônica seguramente está com dificuldades na Espanha. Então, é a grande oportunidade para uma nova ofensivo. O nosso movimento de democratização das comunicações cresceu muito por conta da melhoria das condições políticas nos anos 2000, inclusive pela eleição do Lula, que é cheia de contradições, ao mesmo tempo que protege as empresas, mas dá gás, muito gás, ao movimento social. Agora pode estar se abrindo uma nova janela de perspectiva e de luta, para que a gente não ache que a luta pela democratização das comunicações pode ser feita só criando o meu site, o Vito dele, a Rosângela dela, cada um de nós, o Nil do outro, fazendo seu site, o seu blog. Isso é muito interessante e muito importante. Mas a luta com gigantes só pode ser feita com o poder de Estado. E é isso que a gente tem que brigar no Brasil, porque o Estado brasileiro enfrente isso no momento que as empresas começam a ratear. Obrigado, gente. Estamos chamando os outros participantes da mesa, da outra mesa, que é os desafios, cadê aqui, gente? Desafios da esquerda na América Latina hoje. Uma das grandes coisas que vamos debater é o que ele falou aqui. Os outros vão acrescentar uma porção de outras coisas e nós vamos depois fazer o debate final e o Maringoni fica aqui para o final também. Pode? Tem tempo?